Já vos vou explicar um bocadinho mais à frente como é que se, digamos, pega na regra e usa, pronto, que é talvez a maneira mais fácil de se entender. Agora, de onde é que vêm estas coisas todas? A captura objetivo das 86 mil toneladas foi basicamente uma sugestão do setor da sardinha, portanto, era, digamos, aquilo que o setor considerou na altura satisfazer as necessidades que tem. E atenção uma coisa, esta regra é uma regra que está feita e que deve ser aplicada ao stock. Pronto, portanto, aqui teve que se decidir como é que da captura permitida para o estoque todo se iam tirar a captura portuguesa, a captura permitida para Portugal. E fez-se uma chave de repartição simples, isto foi uma decisão unilateral de Portugal, e considerou-se 70% para Portugal, 30% para Espanha, isto não cai assim completamente do céu, não é? Mas é baseado nas médias dos desembarques dos dois países. Já não me lembro se era nos últimos 5 anos, se era, pronto, foi assim uma referência qualquer. Portanto, o 652 está mais ou menos 55 mil toneladas, não é? 52 mil toneladas para Portugal, portanto, com esta captura objetivo de 86 mil. Estes pontinhos de referência de biomassa que estão aqui em baixo, este B-trigger e este B0, são, digamos, pensamentos da investigação. E o B-trigger é o mais fácil de vos explicar porque baseou-se na biomassa histórica mínima, portanto, que sai do modelo de avaliação e que, neste caso, naquela altura correspondia à biomassa estimada para o ano 2000, que eram 307 mil toneladas, e acrescentou-se 20% disso, porque é uma aproximação ao erro que se tem na estimativa da biomassa. E, portanto, 307 mais 1,2 vezes 307 dá as 368 mil toneladas. O outro ponto de referência, que não é um ponto de referência biológico, é mais um ponto de referência operacional, na realidade foi escolhido por tentativa e erro, quase, de forma a que fosse possível diminuir as capturas com uma rapidez suficiente para permitir que o estoque recuperasse rapidamente quando desce abaixo deste valor, deste B-trigger. Pronto, mas no global, portanto, com a sugestão do setor e com estas indicações de investigação, aquilo que se fez foi ver, em conjunto dentro da Comissão, portanto, se isto seria uma regra que era aceitável para todos. Pronto. Portanto, na realidade, neste caso, Portugal lançou a primeira pedra, portanto, desenvolveu esta regra e propôs esta regra. Depois, a administração portuguesa, isto em termos do procedimento formal, não é? A administração portuguesa, portanto, a DGRM, contactou a sua congénere espanhola e propôs, digamos, que Espanha aderisse também a esta regra de gestão. Mas havia ainda um passo que tinha que ser feito e que era a regra tinha que ser avaliada por uma entidade científica internacional e que nestes casos normalmente é o ICIS. Portanto, as administrações pediram ao ICIS para fazer a avaliação da regra, e já vamos ver o que é que isso é mais à frente, mas, entretanto, até a Comissão Europeia assumiu esse pedido e endereçou, portanto, ao ICIS. Passou a ser um pedido da Comissão Europeia ao ICIS. Pronto, agora é que vamos aqui ver um exemplo teórico da aplicação da regra. E, se eu não me enganei nas contas, portanto, se nós tivermos uma biomassa, portanto, se a nossa avaliação nos disser que a biomassa ao início de um dado ano X são 100 mil toneladas, estamos abaixo da biomassa limite, portanto, para pescar qualquer coisa. Portanto, estamos na faixa de fecho da pescaria. E, portanto, aí a captura permitida no ano seguinte é 0.
Se a biomassa no início do ano forem 200 mil toneladas, portanto vamos estar algures aqui nesta curvinha e esses algures são 23,4 mil toneladas de captura permitida no ano seguinte. Se estivermos nas 450 mil, estamos acima deste ponto gatilho, este trigger point, e já vamos poder, já vai a frota poder capturar o objetivo que tem, que são as 86 mil toneladas. Portanto, estando acima de 368,4 mil, vai sempre dar às 86 mil. Portanto, esta regra não considera continuar a aumentar a captura, ainda que a biomassa continue a aumentar. Pronto, portanto, é uma regra simples. E eu acho que, por ser simples, também tem a vantagem de ser compreendida, não é? Facilmente compreendida por todos os intervenientes no setor, não é? Porque quanto mais se complexam estas coisas se tornam, começam a ser só os cientistas que a entendem e, portanto, as outras pessoas que são também interessados, começam a perder completamente o norte. Agora, portanto, como eu vos disse, era preciso passar por uma fase de avaliação da regra por um grupo de cientistas independentes, mais ou menos. Portanto, e aquilo que se fez foi o ICIS organizou um workshop, convidou várias pessoas para estarem presentes e essas pessoas tinham como tarefa fazer esse processo de avaliação. Portanto, o que é a avaliação? No fundo, a resposta final que esse workshop tinha que dar era dizer se a regra é ou não precaucionária a longo termo. Pronto, e o que quer dizer isso de ser precaucionário? Também há uma definição estrita, que é a definição que o ICIS costuma usar, e no fundo ser precaucionário quer dizer que o risco da biomassa ser inferior à biomassa limite tem que ser inferior a 5% e, portanto, tendo em conta a dinâmica do estoque nos 30 anos seguintes. E o que é a biomassa limite? A biomassa limite é um valor abaixo do qual o recrutamento pode ser prejudicado. Portanto, vai começar a diminuir o nível de recrutamento. Pronto. E este é um ponto sensível, aqui no caso da sardinha, porque para se conhecer este ponto é preciso que na relação entre o estoque, a biomassa de estoque e o recrutamento, se veja claramente que há um limite de biomassa abaixo do qual se começam a ter maus recrutamentos ou o recrutamento começa a baixar. E no caso da sardinha, até agora, isso não tinha acontecido. E, portanto, neste caso, acabou por se utilizar a biomassa mínima histórica observada como, digamos, este limite. Pronto, é assim, abaixo daquele valor ainda não se viu o que é que acontece. Portanto, este valor vai-nos servir como, digamos, um ponto de referência, de certa forma. Pronto, portanto, a tarefa do workshop foi dizer se a regra é precaucionária a longo termo ou não, e depois como é que isto se faz em termos técnicos. Aquilo que normalmente se faz é usar um modelo de simulação estocástico, ou um modelo de projeção estocástica a longo termo. Pronto, e aqui começa a ser um bocadinho mais duro, acho eu, mas isto fui eu que, como é que se diz, usurpei um slide do curso do Ernesto Jardim, que acho que já cá não está, e que achei que estava muito bom, apesar de estar em inglês e eu não ter traduzido. Mas, na realidade, o que é que são estes modelos de simulação, assim, muito grosso modo? Estes modelos normalmente têm uma componente que se chama o modelo operativo e que, no fundo, são vários modelos também que vão simular a dinâmica da população. Portanto, normalmente são modelos semelhantes àqueles que se usam quando se faz a avaliação do estoque e, portanto, se anda para trás, não é? Para a história, e estes aqui vão andar para a frente. Portanto, é um modelo que vai dizer, primeiro vai dizer como é que é o recrutamento, portanto, quantos indivíduos entram, e depois como é que esses indivíduos vão morrendo ao longo do tempo. Okay? Portanto, faz essa simulação dessa dinâmica.
E depois existe também, no fundo, um modelo que simula o comportamento da frota, que no fundo tem que dizer basicamente qual é o nível de exploração da frota e como é que ela seleciona os vários grupos de idade, porque neste caso é um modelo estruturado por idades. E depois, o modelo de simulação tem uma outra componente, que no fundo é a parte da avaliação do estoque e da gestão. Porquê? Porque este modelo operativo é como se estivesse a simular a realidade, que nós não conhecemos, não é? Mas é o modelo que simula a verdade. E a verdade que nós vimos é a verdade que nos é dada pelo modelo de avaliação, que vai operar sobre esta população e esta frota, não é? Que vai utilizar esta população e esta frota. Portanto, no fundo, na avaliação do estoque que nós obtemos, tem que entrar erro de observação, porque nós, quando fazemos uma observação, não conseguimos conhecer exatamente a verdade. Temos uma média da verdade mais um intervalo de confiança e, portanto, tem que ser tido em conta, esse erro de observação tem que ser tido em conta. No módulo, digamos, da avaliação-gestão, entra também a regra de captura, ou a regra de exploração. E, no fundo, essa regra de exploração, vendo o que estávamos a ver há bocadinho, essa regra de exploração, tendo uma estimativa da biomassa, por exemplo, do estoque, vai dizer, portanto, é aquilo que vai dizer, face a essa biomassa, quanto é que pode ser a captura. Pronto. E recomenda essa captura para as entidades que fazem a gestão, que não somos nós, não é? E as entidades que fazem a gestão implementam essa captura e depois ela pode ou não ser implementada exatamente como foi recomendada. Pronto, portanto, e este processo constitui, no fundo, aquilo que se tenta simular no modelo de simulação, mas vamos aqui um bocadinho mais à frente. Portanto, assim por palavras, o que é que se faz para simular uma população? Tem que se partir de um conjunto de estados iniciais que nós consideramos que são representativos da situação atual. Pode ser, sei lá, se formos agora a 2013, pode ser a biomassa em 2013, a estrutura etária da população em 2013, qual era a taxa de crescimento média nos últimos X anos, as taxas de maturação, a taxa de mortalidade natural e a seletividade da pesca, por exemplo. Portanto, e estabelecemos isso como o nosso estado inicial. Depois tem que se definir como é que vão variar os estados no tempo, se é que eles vão variar, pronto. E se têm só variabilidade aleatória, ruído, ou se têm, por exemplo, uma tendência. Pronto, a gente pode assumir que os pesos médios do estoque da sardinha daqui até 2040 vão ser iguais àqueles que existem hoje, mas podem variar aleatoriamente em torno desse valor médio. Pronto. Mas também, se tivéssemos alguma indicação de que os pesos iam aumentar ao longo do tempo, poderia-se tentar introduzir isso na simulação. Pronto. Depois, aquilo que se tem que fazer também, que é uma das peças-chave, é estabelecer um modelo para predizer o recrutamento, que também não é fácil, mas isso é necessário, porque nós vamos andar para a frente, não é? Vamos projetar o estoque para o futuro e não temos medidas do recrutamento no futuro, portanto, temos que de alguma maneira, ter um modelo que nos diga qual é que vai poder ser esse recrutamento e a margem de erro que essa predição de recrutamento terá. E depois usa-se globalmente um modelo de projeção estocástica. Pronto, isto era só para vos mostrar o que é que se usou em termos de modelo de recrutamento no caso da sardinha. Para já, aquilo que se considerou, portanto, aquilo que se usa nas projeções estocásticas geralmente baseia-se no histórico, porque é a informação que existe, não é? Aquilo que nós sabemos é aquilo que está para trás. Pronto, e o que depois podemos é admitir que a coisa se mantém, vai mudar, ou não, como é que vai mudar e tudo isso.
Portanto, em relação ao recrutamento, aquilo que se fez foi considerar os padrões de recrutamento que aconteceram nos anos de 93 a 2010, portanto, assumindo o tal regime de baixa produtividade e, na realidade, ajustar uma hockey stick, portanto, um modelo muito simples que considera um platô que passa pelo meio dos pontos e depois, quando acabam os pontos, tem uma linha que vai até ao zero. Pronto, que não é certamente o melhor que se pode fazer, mas até haver outros modelos de recrutamento melhores, este é simples e é até um pouco conservativo. O que acontece é que depois projeta-se o estoque durante 30 anos, portanto, ainda voltando ao modelo de simulação, portanto, projeta-se o estoque durante 30 anos e, no fundo, cada estado inicial é perturbado um bocadinho de acordo com a incerteza associada a esse estado inicial. Portanto, cada perturbação resulta numa trajetória diferente. E aquilo que se costuma fazer é construir 1000 trajetórias, não é? Que já vos vou mostrar uns exemplos de recrutamento e de biomassa do estoque. E em cada ano e cada trajetória aplica-se a regra de captura, aplica-se primeiro, digamos, a seletividade, não é? da pescaria e o nível de pesca, e depois vê-se, em função da regra de captura, se a captura resultante pode ou não, é ou não válida, de acordo com a regra. Pronto. Se for válida, anda-se para a frente, portanto, a captura vai influenciar a biomassa no ano seguinte, não é? E anda-se para a frente. Portanto, aqui está tudo ligado, não estão... Portanto, são 30 anos, 1000 trajetórias, não é? Em cada ano, de várias coisas, e todas as coisas estão ligadas entre si, não é? Pronto, porque a captura afeta a biomassa no ano a seguir, o recrutamento afeta a biomassa no ano a seguir, pronto. E, portanto, assim, grosso modo, é assim que eu entendo. Pronto, aqui nestes gráficos, aquilo que está é só um exemplo de 6 das 1000 trajetórias do recrutamento, da biomassa e da captura. Pronto, como vocês veem aqui, isto tem muita variabilidade, não é? E é isso que a gente espera. E, por exemplo, em relação à captura, ela, claro que está, como é que se diz... tem um cap, não é? Está limitada, não é? Tem um limite superior, porque a regra que estamos a considerar diz que se a biomassa for acima daquela biomassa de trigger, a captura será sempre 86 mil toneladas e não mais. Pronto. Mas aquilo que se vê aqui também é que há anos e trajetórias em que esta captura pode ser muito baixa. Portanto, há aqui muita variabilidade entre anos e entre trajetórias na captura permitida, que pode ser um problema, digamos, para o setor, e já discutimos isso na Comissão e discutimos isso também no âmbito do ICIS para se ver como é que isto poderia ser melhorado, porque também não é bom haver, do ponto de vista, digamos, de funcionamento de uma pescaria, haver alterações de, sei lá, 50% ou de 70% de um ano para o outro naquilo que é permitido pescar, não é? Porque traz uma instabilidade muito grande ao setor, do ponto de vista económico e social. Pronto, no fundo, estes gráficos aqui resumem a performance global da média. No fundo, o que vocês têm aqui está com nomes diferentes e em inglês, mas o que vocês têm aqui é, ao longo do período de simulação, aqui mostra o TAC, ou a captura média, e os percentis 10 e 90 para cada uma destas, portanto, para cada ano, não é? Ao longo de toda a simulação. Aqui o mesmo para a biomassa e aqui o mesmo para a mortalidade por pesca. Portanto, é uma forma, digamos, de resumir os resultados daquelas 1000 trajetórias que se obtêm na simulação. Pronto, e como vocês veem também, os intervalos, digamos, não é? A distribuição de cada uma destes indicadores é bastante ampla, não é?
E isto tem a ver com a incerteza que ainda existe em muitos dos parâmetros de entrada que entram para estes modelos. Depois, a conclusão, chegada pelo tal workshop do ICIS, onde nós também participámos, é que esta regra pode ser considerada precaucionária. E quais foram os argumentos? Os argumentos é que ela tem um risco reduzido da biomassa cair abaixo do mínimo histórico, portanto, olhando para as simulações todas, o risco da mortalidade por pesca exceder um nível que a longo prazo pode fazer o estoque vir para baixo é nulo, praticamente, e no caso da biomassa descer abaixo daquele mínimo histórico, a probabilidade de vir a recuperar nos 5 anos seguintes é bastante elevada, portanto, é 0,93. Portanto, apesar da conclusão não ser aquela conclusão clássica que o ICIS tem, que a biomassa, que o risco da biomassa descer abaixo do limite tem que ser inferior a 5%, embora, portanto, essa é classicamente a condição do ICIS para considerar que uma regra é precaucionária é se a regra tem um risco inferior a 5% de fazer com que, aplicando a regra, a biomassa deixe abaixo daquela biomassa limite. Portanto, aqui houve uma certa flexibilização desse critério, mas foram acrescentados uns outros critérios que foram considerados suficientes para concluir que a regra é precaucionária. De qualquer modo, foram feitas várias análises de sensibilidade com várias coisas na altura e indicados alguns caminhos que podem ser seguidos para melhorar a regra, porque isto não é, digamos, um produto acabado, é um produto para ir melhorando com o tempo. E, uma das coisas é que se quer diminuir o risco, os tais 13%, uma das possibilidades é aceitar uma captura objetivo inferior. Só que isto também implica que, em média, as capturas permitidas à frota vão ser inferiores, não é? Em média. Também se pode, mexendo naqueles níveis do B-trigger e do B0, também é possível ter, digamos, melhorias, diminuições do risco sem grande perda de captura, no fundo. Depois há um outro conjunto de alterações que permitem ter uma captura mais estável, sem comprometer a renovação da biomassa, porque um dos problemas que esta regra tem neste momento ou uma das limitações é que pode permitir diminuições da captura de um ano para o outro de 40%, o que é um aspecto que tem um impacto grande no setor. E no setor eu falo na produção, nos pescadores e nas conservas também, logicamente. Portanto, uma possibilidade de melhorar isto é introduzir um TAC mínimo e outra possibilidade será introduzir uma restrição à variação do TAC entre anos. Pronto, todas estas coisas têm custos, porque isto, a gente, como é que se diz, tem um balão, enfia coisa de um lado e ele tem que sair por outro. Portanto, tem que haver aqui, há um compromisso compromissos que são difíceis de atingir e para se ganhar numa coisa, muitas vezes tem que se perder um bocadinho noutra. E pronto, eu acho que era essencialmente isto que eu tinha para vos dizer e que este trabalho é resultado de trabalho de muitas pessoas aqui do IPMA, de colaboração com colegas espanhóis e franceses, nomeadamente, e com a colaboração com a Comissão da Sardinha, no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Sardinha, com o setor e com a Direção-Geral das Pescas e a DOCA Pesca. Muito obrigada.
podemos ver na imagem que para O Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário